Olá, meu nome é Miriam Olívia e esse é o canal do KB Advocacia. Neste canal você tem acesso a vídeos sobre empresa, patrimônio e pessoas. E neste vídeo eu quero conversar com você, empresária, sobre o programa Emprega Mais Mulheres. Vamos entender as inovações desse programa no que tange à flexibilização da jornada e como implementar isso na sua empresa. Isso mesmo, pessoal. Já fiz um vídeo sobre o programa Mais Mulheres, mas decidimos separar em 2 vídeos porque essa legislação aborda muitos temas que podem ser usados nas empresas e que as empresas precisam observar. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar especificamente sobre a flexibilização da jornada de trabalho e alguns cuidados que você, empresário, precisa ter quando for aplicar esse programa Emprega Mais Mulheres, tá? Primeiro vamos entender, o programa Emprega Mais Mulheres, ele advém de uma legislação, que é a Lei 14.457, de 21 de setembro de 2022, curiosamente no dia do aniversário. Mas, tirando isso, é uma legislação muito interessante, é uma legislação que aborda muitas temáticas, e aqui eu posso citar várias para vocês, como o apoio à parentalidade na primeira infância, então estímulo à responsabilidade parental tanto de homens quanto de mulheres, mas também o apoio à parentalidade por meio da flexibilização da jornada. Então, um ponto muito importante, a flexibilização da jornada nessa legislação, ela foi pensada para apoiar a parentalidade, para que os pais possam então adequar a sua rotina para poder estar mais presente nesses momentos iniciais da criação dos seus filhos, tá? Além disso, a qualificação de mulheres em áreas de ascensão profissional, o apoio ao retorno das mulheres após a licença maternidade, que muitas vezes é um período um pouco difícil, mas é um apoio para a retomada da carreira dela, o reconhecimento de boas práticas empresariais, que serão reconhecidas então pelo selo Emprega Mais Mulheres, um selo governamental, e a prevenção e combate ao assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, que vai ser incorporado então uma das responsabilidades da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. E por fim, o estímulo ao microcrédito das mulheres. Mas nesse vídeo, eu quero falar sobre a questão da jornada de trabalho. O programa Emprega Mais Mulheres estabeleceu algumas possibilidades de flexibilização da jornada de trabalho com o objetivo de ampliar a responsabilidade parental, ampliar então a presença do pai, a presença da mãe na criação dos filhos nesse período inicial, tá? Para quem que é aplicável a possibilidade da flexibilização? É aplicado a todas as empregadas e empregados. Por isso que eu chamo de parentalidade, tá? E não de maternidade, porque a gente vincula isso a uma questão de gênero, certo? Mas a parentalidade envolve os dois. Então, às empregadas e aos empregados que tenham filho, enteado ou pessoa sobre a sua guarda de até 6 anos de idade ou pessoa com deficiência. Então, aqui a gente inclui casos de adoção também. Então, a adoção vai entrar nesses casos também. Então, essa lei trouxe uma amplitude bem interessante para quando a gente pensa na questão familiar, tá? E como que a jornada de trabalho pode ser modificada? Primeiro ponto que você precisa observar na sua empresa. Essa modificação da jornada não é uma obrigação, tá? Eu quero deixar isso bem claro. É uma política que você pode adotar na sua empresa, certo? Então, essa política, ela precisa estar de acordo com o poder diretivo e toda a questão organizacional da empresa. Precisa fazer sentido para a empresa poder flexibilizar essa jornada, tá? E é possível estabelecer alguns regimes. E a legislação cita vários regimes que já existem, tá? Que podem ser utilizados nestes casos. Que é o quê? Regime de tempo parcial, onde você trabalha parte do período, compensação no banco de horas, que já existe na legislação, então eles estimulam que seja feito isso quando em situação de parentalidade, vamos chamar assim, né, até considerando 6 anos e tudo mais. Jornada 12/36, eles colocam como uma possibilidade, este é um ponto que pode gerar algumas controvérsias, tá? Antecipação das férias individuais. Então, a pessoa tem férias ao final do ano, por exemplo, quando já deu os períodos aquisitivo e daí o período de agora para usufruir, você antecipa isso para que ela possa, então, ficar mais tempo com os filhos, tá? A título de curiosidade, gente, essa ideia
ela surgiu inicialmente com as MPs na época da pandemia, que trouxeram essa possibilidade de antecipação das férias por causa dos fechamentos dos comércios e tudo mais, tá? Então, é uma alternativa que a lei trouxe hoje e interessante, tá? E além disso, flexibilização dos horários de entrada e saída, certo? E para esse caso das férias, antecipação das férias individuais e a flexibilização dos horários de entrada e saída, tem uma observação muito importante. Só poderão ser utilizados em até o segundo ano. Segundo ano do quê? Tá? Do nascimento, da adoção ou da guarda. E logo em seguida a lei coloca uma observação, que isso também vale para a pessoa com deficiência. Então esse é um ponto que pode trazer bastante controvérsia. Tá? E como estabelecer isso na sua empresa? Você precisa estabelecer uma política de flexibilização de jornada que busque o fomento à parentalidade, certo? Como que você estabelece isso na sua empresa? Você vai ter que contratar uma equipe jurídica especializada para fazer um manual explicando as regras de como funciona essa flexibilização, quais são os critérios, como que você vai estabelecer isso dentro da sua empresa, porque não é toda a empresa que vai conseguir fazer isso. Vejam, gente, uma loja, por exemplo, que só funciona no período da tarde, não vai fazer sentido estabelecer uma jornada 12/36. Entende? E uma loja, por exemplo, uma lojistas de shopping, que tem uma grande carga de trabalho na época do dezembro, estaria muito difícil adiantar férias individuais nesse período, que é quando mais precisa dos colaboradores. Então, vejam, esse manual, essa política de flexibilização de jornada para promoção da parentalidade, precisa ser pensada de acordo com as possibilidades e necessidades da empresa também. Tá? A empresa está querendo, então, estimular essa conduta, mas precisa se adequar ao que é possível de ser feito. E estabelecendo essa política dentro da empresa, a gente, então, reflete isso num manual informativo para os colaboradores e as colaboradoras, que poderão ter acesso a toda essa informação, como adquirir esse benefício, quais são os requisitos e o que pode ser feito e com quem eu tenho que falar para pedir esse benefício. Certo? Algumas empresas esquecem de colocar qual é o canal para receber isso, que muitas vezes, para pequenas empresas, é o próprio dono da empresa, ou pode ser um gerente, ou às vezes é um RH externo. Então vejam quantas particularidades precisam ser observadas dentro das empresas. Feito essa questão da estipulação da política internamente na empresa, depois, elaborando o manual, é preciso fazer treinamentos explicando as condições, explicando inclusive não somente como o colaborador ou a colaboradora vai poder utilizar esse benefício da flexibilização, mas também como que os gerentes, certo, e supervisores vão coordenar o trabalho considerando a possibilidade dessa flexibilização. Porque não adianta, isso é um risco dentro da empresa, você dar uma política dessa e depois você penalizar a pessoa porque sobrecarregou o time. Ou o gerente está assediando a pessoa que pegou o benefício da flexibilização da jornada de trabalho, dizendo que ela não está rendendo, que ela não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, um assédio puro, não baseado em fatos, tá? Então, precisa ter esse equilíbrio de como os outros ramos da empresa vão lidar com essa situação. A última pergunta é: sou obrigado a implementar flexibilização de jornada parental para pais e mães? Não. A lei não estabelece que você é obrigado, empresário ou empresário, a estabelecer esse tipo de flexibilização, tá? Ela fomenta, ela estimula que você faça isso dentro da sua empresa. Você fazendo isso dentro da sua empresa, você pode, inclusive, com outros critérios, aderir e receber o selo da empresa Emprega Mais Mulheres, tá? Que é o selo governamental. Então, é um estímulo da empresa, mas você não é obrigado. Tá? Isso, inclusive, dialoga bastante com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também com algumas questões não só de compliance, mas adequação trabalhista, mas dialoga também com a questão do Programa de Adequação Trabalhista, do compliance e da promoção do desenvolvimento dentro das empresas também. E por fim, gente, para estabelecer toda essa política, é uma política interessante, isso precisa ser adaptado à realidade da empresa, realidade, possibilidade, necessidade e interesse da empresa, tá? Mas é possível construir isso. E isso fomenta um ambiente organizacional onde as colaboradoras e os colaboradores, eles entendem que eles estão no local
que não vai puni-los por uma situação natural, que é ter filhos, certo? Que é ter filhos, que é adotar, que é a questão da guarda, ou ainda a guarda da pessoa com deficiência, por exemplo. Então, vejam, uma empresa que apoia essa situação natural das pessoas faz com que os colaboradores e as colaboradoras se sintam acolhidas nesse momento para permanecer há mais tempo na empresa e construir a sua carreira dentro da empresa, fomentando e desenvolvendo cada vez mais o seu negócio. Então, muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até o final. Eu agradeço muito os comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa nesse sentido que vocês queiram esclarecer com a gente, pode colocar nas nossas redes. No Instagram, nós abrimos algumas caixinhas para falar sobre isso e responder algumas dúvidas e estamos à disposição. Vou deixar aqui na descrição um texto que eu escrevi sobre isso para vocês poderem acessar. Muito obrigada e até mais!